Morar perto dos seus filhos, quando você está mais velho, parece uma ideia boa e cheia de carinho. Mas já pensou que essa decisão pode acabar sendo um grande erro? Embora pareça que isso vai trazer mais união e ajuda, ficar tão perto pode, na verdade, causar brigas, fazer você perder sua liberdade e dar uma sensação de estar preso. Algo que ninguém quer passar na velhice. Neste vídeo, vamos ver como a sabedoria antiga pode nos ensinar a enfrentar esses problemas, mantendo a calma e a independência, mesmo com as pressões da família. Será que morar tão pertinho dos filhos pode acabar prejudicando sua felicidade na velhice? E o que você pode fazer para evitar que isso aconteça? Vamos responder a essas perguntas, mostrando como é possível encontrar um jeito de equilibrar o amor da família e a sua liberdade, sem perder a sua paz. Morar perto dos filhos quando ficamos mais velhos pode parecer uma boa ideia no começo. Afinal, estar com a família traz alegria e segurança. Mas essa escolha pode trazer desafios que você não espera. O que parece ser uma vida tranquila, muitas vezes se transforma em um dia a dia cheio de pequenas frustrações, onde seu espaço e sua liberdade ficam comprometidos. Morar tão perto dos filhos pode fazer sua privacidade desaparecer e a sensação de ser forte e independente vai sumindo com o tempo. O que antes parecia uma chance de estar mais próximo de quem você ama, pode acabar se tornando uma fonte de cansaço emocional. A convivência diária, que deveria ser motivo de felicidade, pode ser desgastada por brigas de gerações, opiniões diferentes e a falta de espaço próprio. Parece difícil manter a calma e praticar a filosofia estoica quando a dinâmica familiar muda tanto. Além disso, morar perto dos filhos pode criar uma sensação de que você precisa estar sempre disponível. Essa expectativa pode afetar o bem-estar e a liberdade da pessoa idosa, que muitas vezes acaba envolvida em situações que nunca pensou enfrentar. Alguém que antes era independente pode começar a se sentir preso em uma rotina que não queria, questionando sua capacidade de manter a calma diante dessas novas pressões. Até mesmo pequenas decisões do dia a dia, como o que comer ou onde passear, podem ser influenciadas pela presença constante dos filhos. Essa proximidade pode enfraquecer a autonomia do idoso, que, sem perceber, vai abrindo mão da sua liberdade em troca de uma convivência que, por vezes, se torna cansativa. Tudo isso torna mais difícil manter a serenidade e o controle emocional, que são muito valorizados no estoicismo. Morar perto dos filhos pode parecer a escolha mais lógica e natural, mas é importante pensar com cuidado. A longo prazo, essa decisão pode gerar sentimentos de arrependimento. Especialmente quando as expectativas não são atendidas, a sensação de que nada te afeta pode ser seriamente abalada ao viver sob o mesmo teto ou bem perto de pessoas que, mesmo sem querer, podem atrapalhar sua paz e bem-estar. Por isso, é muito importante pensar bem sobre o que realmente significa morar perto dos filhos na velhice. Não se trata apenas de estar fisicamente próximo, mas também de lidar com situações que podem afetar sua qualidade de vida. O estoicismo nos ensina a buscar equilíbrio, mas quando esse equilíbrio é quebrado pela convivência muito intensa, a pessoa idosa pode acabar enfrentando uma crise de identidade e perder sua autonomia. Antes de decidir morar perto dos filhos, é essencial pensar em todos os aspectos dessa escolha. A verdadeira felicidade e tranquilidade na velhice podem ter mais a ver com manter uma certa distância, onde o amor e o respeito crescem, do que com a proximidade física, que muitas vezes acaba tirando a paz interior. Dona Grace, uma viúva que sempre prezou por sua independência, decidiu, depois da morte do marido, ir morar com a filha. A ideia de estar perto dos netos e rodeada pelo amor da família parecia perfeita. A princípio, parecia a escolha perfeita. No começo, tudo era novidade e alegria.
A presença constante dos netos trazia felicidade aos dias de Dona Grace e a ajudava a lidar com a saudade. No entanto, com o tempo, Dona Grace começou a perceber que sua autonomia estava sendo comprometida. As decisões que antes tomava sozinha, agora eram questionadas ou decididas por sua filha. A liberdade de escolher como passar seus dias foi desaparecendo, substituída por uma rotina ditada pelas necessidades da casa e da família. O que antes parecia ser uma presença acolhedora na vida dos netos foi aos poucos substituído pela sensação de que Dona Grace estava perdendo o controle de sua própria vida. Para alguém como ela, que sempre foi firme em suas escolhas, isso foi um golpe difícil de suportar. Ela notou que, ao morar com a filha, estava cada vez mais envolvida nas atividades diárias da família, muitas vezes deixando de lado seus próprios interesses e hobbies. Antes de continuar com a história de Dona Grace, aproveite para conferir se você já está inscrito no canal. Isso garante que você não perca nenhum dos nossos conteúdos inspiradores. Clique no botão de inscrição e ative o sininho para receber todas as atualizações. Dona Grace, que era uma mulher ativa e adorava sair para passear, se viu mais e mais presa a cuidar dos netos, ajudar com as tarefas da casa e abrir mão de momentos para si mesma. A alegria inicial foi, aos poucos, sendo substituída por um sentimento de estar aprisionada, como se estivesse vivendo uma vida que não parecia mais sua. Essa nova realidade afetou profundamente a autoestima de Dona Grace. Antes, uma mulher confiante e dona de suas próprias escolhas, agora se via questionando suas decisões e até mesmo sua identidade. A mudança para a casa da filha trouxe um conforto inicial, mas, com o passar do tempo, o que parecia ser uma bênção começou a se transformar em um peso. Dona Grace começou a se perguntar se a proximidade com a família valia o preço de perder sua independência. A transformação foi lenta, mas clara. Dona Grace, que sempre se orgulhou de sua capacidade de enfrentar os desafios da vida com calma e sabedoria, começou a sentir o peso das expectativas e da rotina imposta. A vida com a filha, que deveria ser um período de descanso e paz, passou a ser marcada por uma sensação constante de obrigação que aos poucos minava sua alegria de viver. Com isso, Dona Grace começou a refletir sobre o que realmente queria para sua velhice. Ela entendeu que, por mais amor que houvesse entre ela e sua filha, o que ela realmente precisava era de espaço para ser ela mesma. Dona Grace começou a perceber que sua felicidade não dependia da proximidade física com a família, mas sim da preservação de sua própria liberdade e autonomia. Essa descoberta foi o primeiro passo para que ela começasse a buscar de novo aquilo que a fazia se sentir plena e realizada. A vida de Dona Grace deu uma reviravolta quando ela se deu conta de que, ao se mudar para a casa da filha, havia assumido um papel que nunca imaginou, o de cuidadora quase em tempo integral dos netos. Esse fenômeno, muitas vezes chamado de síndrome da avó escrava, descreve a situação em que muitas avós, mesmo sem perceber, acabam sobrecarregadas com responsabilidades que vão muito além do que deveriam suportar na terceira idade. Ao invés de aproveitar a tranquilidade dos anos dourados, Dona Grace passou a viver em função das necessidades dos outros. A rotina de Dona Grace passou a ser ditada pelas demandas da família, desde preparar as refeições até levar os netos à escola. Por mais que ela amasse os netos, o peso de todas essas tarefas começou a afetar sua saúde física e emocional. A sensação de estar presa em uma rotina cansativa a afastava cada vez mais de si mesma. E o que antes era uma presença voluntária e alegre se transformou em uma obrigação que drenava sua energia. Esse papel de cuidadora, muitas vezes não remunerado, começou a mostrar suas consequências.
Dona Grace passou a sentir dores constantes no corpo, resultado de esforços físicos que não condiziam mais com sua idade. Além disso, o desgaste emocional de estar sempre disponível, sem tempo para cuidar de si, começou a afetar sua saúde mental. O sentimento de estar sempre à disposição, sem poder dizer não, tirava sua paz e comprometia seu bem-estar. Dona Grace, como muitas avós, não sabia como impor limites. O amor pelos filhos e netos a fazia se sentir responsável por todas as tarefas e a culpa por pensar em si mesma a impedia de recusar ajuda. Contudo, a falta de equilíbrio entre as responsabilidades e o autocuidado levou Dona Grace a um ponto crítico, onde ela começou a se perguntar se sua presença na casa da filha estava realmente contribuindo para sua felicidade ou se a estava transformando em uma pessoa amarga. A síndrome da avó escrava é uma realidade que afeta muitas mulheres na terceira idade. Mulheres que deveriam estar desfrutando de sua independência e de momentos de paz, acabam presas a uma rotina exaustiva. A falta de reconhecimento por todo o esforço, junto com a sensação de que suas próprias necessidades estão em segundo plano, pode gerar frustração e uma perda de identidade. Para Dona Grace, essa realização foi devastadora. O estoicismo ensina que devemos ser firmes diante das adversidades, mas também nos lembra da importância de reconhecer nossos próprios limites. Dona Grace começou a perceber que, para manter sua saúde e bem-estar, precisava encontrar um equilíbrio entre ajudar a família e cuidar de si mesma. Ela entendeu que dizer não de vez em quando não a tornava menos amorosa, mas sim alguém consciente de suas próprias necessidades. A perda de autonomia é um dos maiores desafios na velhice, e Dona Grace sentiu isso de forma intensa depois de se mudar para a casa da filha. No início, ela não percebeu o quanto essa decisão afetaria sua liberdade. Pequenas escolhas, como o que cozinhar ou a hora de dormir, começaram a ser influenciadas pelas necessidades da família. Sem se dar conta, Dona Grace foi cedendo espaço, abrindo mão de pequenas liberdades que, somadas, resultaram em uma sensação de aprisionamento. Com o tempo, Dona Grace começou a sentir que estava vivendo uma vida que não era a sua. As atividades que antes traziam prazer e preenchiam seus dias foram trocadas por tarefas impostas pela rotina da casa. Coisas simples, como sair para uma caminhada ou passar uma tarde lendo, tornaram-se um luxo. Essa perda de controle sobre sua própria vida a levou a uma crise de identidade, onde ela se via cada vez mais distante da mulher que sempre foi. A autonomia na velhice é essencial para manter a autoestima e o senso de propósito. Para Dona Grace, a percepção de que não estava mais no controle de sua própria vida foi devastadora. A sensação de que cada decisão precisava ser validada por outros a fez questionar sua capacidade de gerir sua própria vida. Isso a levou a um estado de insatisfação constante, onde, a cada dia, sentia que estava se afastando da vida que realmente queria viver. Dona Grace começou a perceber que a perda de autonomia não afetava apenas sua felicidade, mas também sua saúde mental. A dependência dos outros para tomar até as decisões mais simples minava sua confiança e fazia crescer um sentimento de inutilidade. Alguém que sempre foi forte e independente, agora se via em uma posição de fragilidade, onde sua opinião parecia não ter mais valor. Isso a levou a refletir profundamente sobre o que significa envelhecer com dignidade. O estoicismo, que sempre foi uma fonte de força para Dona Grace, ensina que devemos aceitar o que não podemos mudar. No entanto, essa aceitação não significa resignação passiva. Dona Grace começou a entender que, para reencontrar sua paz interior, precisava recuperar sua autonomia. Isso significava fazer pequenas escolhas por si mesma, encontrar momentos de solidão para refletir e lembrar que sua vida ainda lhe pertencia, independentemente das circunstâncias ao seu redor.
A perda de autonomia pode facilmente levar a uma espiral de tristeza e desânimo, mas Dona Grace decidiu lutar contra isso. Ela percebeu que, mesmo em um ambiente onde sua independência estava limitada, ainda poderia encontrar maneiras de reafirmar sua identidade. Isso exigiu coragem e determinação, qualidades que Dona Grace tinha de sobra. E assim, ela iniciou uma jornada para recuperar o controle de sua vida, passo a passo. Antes de continuar com a história de Dona Grace, uma inscrita aqui do nosso canal, se você quer aprender como aplicar os princípios do estoicismo no seu dia a dia para viver uma vida mais equilibrada e plena, não deixe de conferir o link nos comentários fixados. Lá, você encontrará um material que pode transformar sua maneira de enfrentar os desafios da vida. Agora, voltando à história. Após um longo período de insatisfação, Dona Grace começou a se perguntar quem ela realmente era, além do papel de avó e cuidadora. Inspirada por uma amiga que também enfrentou desafios parecidos, Dona Grace decidiu que era hora de recuperar sua própria identidade. Esse processo não foi fácil, mas era necessário para que ela voltasse a se sentir viva e em harmonia consigo mesma. Aos poucos, Dona Grace começou a redescobrir as pequenas coisas que sempre lhe trouxeram alegria, mas que ao longo do tempo ela havia deixado de lado. Ela voltou a praticar seus hobbies antigos, como a jardinagem e a leitura, atividades que sempre a faziam sentir-se conectada a algo maior. Esses momentos de solidão e introspecção deram a Dona Grace o espaço que tanto precisava para refletir sobre sua vida e suas escolhas. Ao cuidar do jardim, ela redescobriu a beleza de ver algo crescer ao longo do tempo e percebeu que, assim como suas plantas, sua vida também precisava ser cultivada com paciência e dedicação. A busca por sua identidade também a levou a retomar atividades sociais que havia abandonado. Ela começou a frequentar um grupo de leitura na comunidade, onde pôde compartilhar suas opiniões e ouvir as experiências de outras mulheres, que, como ela, estavam em busca de um novo propósito para suas vidas. Esse contato com pessoas que enfrentavam desafios semelhantes a ajudou a perceber que ela não estava sozinha e que era possível reconstruir sua vida, mesmo na velhice. Dona Grace também se permitiu experimentar novas paixões. Inspirada por histórias de superação, ela decidiu aprender algo novo: a pintura. Com o pincel em mãos, Dona Grace começou a explorar sua criatividade, descobrindo um talento que nunca soubera que possuía. A cada nova tela, sentia-se mais conectada consigo mesma, mais firme em sua jornada de autodescoberta. A pintura não apenas se tornou um novo hobby, mas também uma maneira de expressar suas emoções e experiências. A redescoberta de sua própria identidade foi um processo profundamente transformador para Dona Grace. Ela percebeu que, para ser verdadeiramente feliz, precisava se reconectar com suas paixões e interesses, sem se deixar levar pelas expectativas dos outros. Esse movimento de olhar para dentro a fez lembrar de quem sempre foi: uma mulher forte, cheia de vida e capaz de enfrentar qualquer desafio. Com isso, sua saúde mental e física começaram a melhorar, pois finalmente estava fazendo algo por si mesma. A decisão de Dona Grace de buscar novamente aquilo que a fazia feliz não foi apenas um ato de coragem, mas também um exemplo de resiliência. Ela entendeu que a felicidade na velhice não depende apenas do amor da família, mas também da capacidade de manter viva a chama da própria identidade. Ao redescobrir suas paixões, Dona Grace encontrou uma nova razão para sorrir e uma nova maneira de se conectar consigo mesma e com o mundo ao seu redor. A vida de Dona Grace, após tantas reviravoltas, ensinou-lhe a importância de buscar equilíbrio entre o amor pela família e a manutenção da própria liberdade. Ela percebeu que o segredo para uma velhice plena
não estava em se sacrificar completamente pelos outros, mas em encontrar um meio termo onde pudesse oferecer apoio sem abrir mão de sua própria felicidade e independência. Dona Grace conseguiu viver com mais serenidade e propósito, sem se perder nas expectativas dos outros. Ela começou a entender que, para manter sua paz interior, era necessário estabelecer limites saudáveis. Dona Grace passou a reservar tempo para si mesma, sem sentir culpa por isso. Esses momentos de solitude permitiram que ela recarregasse suas energias e refletisse sobre o que realmente importava em sua vida. O equilíbrio que ela buscava era como uma dança delicada, onde o amor e a liberdade precisavam coexistir de maneira harmoniosa, sem que um anulasse o outro. Dona Grace também começou a se comunicar de forma mais clara com sua família, expressando suas necessidades sem medo. Em vez de se sobrecarregar com responsabilidades que não lhe pertenciam, ela começou a delegar tarefas e pedir ajuda quando necessário. Essa nova abordagem não só aliviou sua carga emocional, como também fortaleceu os laços com seus entes queridos, que passaram a respeitar mais suas necessidades e a valorizar o tempo que ela dedicava a si mesma. A busca por equilíbrio fez com que Dona Grace realinhasse suas prioridades. Ela entendeu que, para ser uma influência positiva na vida dos outros, primeiro precisava estar bem consigo mesma. Esse novo entendimento transformou a maneira como ela se relacionava com a família. Em vez de se sentir como uma mártir, Dona Grace se via agora como uma mulher forte e independente, capaz de oferecer apoio sem se anular no processo. Isso trouxe uma nova sensação de plenitude e satisfação, pois, ao encontrar esse equilíbrio, Dona Grace começou a experimentar uma nova forma de liberdade. Ela percebeu que a verdadeira liberdade não estava em fazer o que quisesse o tempo todo, mas sim em ser fiel a si mesma, mesmo em meio às demandas da vida familiar. Essa realização a fez sentir-se mais inabalável, como se nada pudesse abalar sua paz interior. Foi essa sensação de liberdade que a levou a restabelecer sua relação com a vida de uma maneira mais leve e cheia de contentamento. Esse equilíbrio também influenciou a maneira como Dona Grace via o envelhecimento. Ela passou a enxergar a velhice não como um período de perda, mas como uma oportunidade para se redescobrir e viver com mais sabedoria. Dona Grace entendeu que o envelhecimento pode ser uma fase de crescimento, onde se aprende a valorizar o que realmente importa e a deixar de lado o que não traz felicidade. Com essa nova perspectiva, ela passou a abraçar essa etapa da vida com gratidão, em vez de medo. Além disso, Dona Grace notou que esse equilíbrio trouxe benefícios tangíveis para a sua saúde. O estresse e a ansiedade, que antes eram constantes, começaram a diminuir à medida que ela se reconectava consigo mesma. A prática regular das atividades que ela amava, atividades como a jardinagem e a pintura, tornou-se uma forma de meditação para Dona Grace, onde ela encontrava paz e satisfação. Com isso, sua saúde mental e física melhoraram significativamente, refletindo o impacto positivo desse novo estilo de vida. Ao equilibrar amor e liberdade, Dona Grace também fortaleceu seus laços com a família. O respeito que ganhou ao impor limites e cuidar de si mesma fez com que seus filhos e netos a enxergassem de forma diferente, reconhecendo sua sabedoria e força. Essa mudança na dinâmica familiar fez com que o tempo que passavam juntos se tornasse mais significativo e alegre, pois agora era baseado em respeito e compreensão mútua. Por fim, a importância do equilíbrio na vida de Dona Grace se tornou evidente quando ela percebeu que, ao cuidar de si mesma, também estava cuidando daqueles que amava. A busca por esse equilíbrio fez com que ela redescobrisse a alegria de viver, mostrando que o verdadeiro segredo para uma velhice feliz está em encontrar harmonia entre o amor pelos outros e o amor
por si mesma. Dona Grace descobriu que a independência na velhice não é apenas uma questão de orgulho, mas sim uma fonte vital de bem-estar e satisfação. Manter sua própria independência permitiu que ela se sentisse mais conectada com quem realmente era, sem se deixar definir apenas pelos papéis de mãe ou avó. Essa autonomia trouxe para Dona Grace uma renovada sensação de propósito, algo que muitas vezes se perde quando se abre mão de controlar a própria vida. A independência deu a ela a liberdade de fazer escolhas que realmente ressoavam com seus valores e desejos. Ao ter o poder de decidir como usar seu tempo, Dona Grace pôde voltar a se dedicar às atividades que amava, como a jardinagem e a pintura. Esses momentos de criação e conexão com a natureza não apenas enriqueceram sua vida, mas também contribuíram para sua saúde mental, mantendo-a ativa e envolvida. Além disso, a independência permitiu que Dona Grace mantivesse uma rede social ativa, algo essencial para o bem-estar na terceira idade. Ela retomou o contato com amigas de longa data e começou a participar de atividades na comunidade, o que lhe trouxe uma nova energia. O simples ato de tomar um café com uma amiga ou participar de um grupo de leitura renovou sua alegria de viver, mostrando o quanto é importante manter relações sociais ao longo da vida, especialmente na velhice. Fora do ambiente familiar, a independência trouxe a Dona Grace a capacidade de definir seus próprios limites, algo crucial para manter seu equilíbrio emocional. Ela aprendeu a dizer não quando necessário, sem sentir culpa ou medo de magoar os outros. Essa habilidade de impor limites lhe deu o espaço necessário para cuidar de si mesma, garantindo que, quando estivesse com a família, pudesse oferecer o melhor de si, sem se sacrificar no processo. Outro benefício notável da independência foi a melhora na saúde física de Dona Grace. Ao ter controle sobre sua rotina, ela pôde estabelecer uma agenda que incluía exercícios físicos regulares, como caminhadas matinais. Essas caminhadas não apenas fortaleceram seu corpo, mas também proporcionaram momentos de introspecção, onde ela podia refletir sobre sua vida e suas escolhas, cultivando uma mente tranquila. A independência na velhice também trouxe a Dona Grace uma nova perspectiva sobre o valor do tempo. Ela passou a encarar cada dia como uma oportunidade de viver plenamente, sem se prender às expectativas dos outros, valorizando cada momento para si mesma e para seu bem-estar. Essa liberdade de viver conforme suas próprias regras fez com que Dona Grace se sentisse mais inabalável, como se finalmente tivesse recuperado o controle sobre sua vida. Isso lhe trouxe uma profunda paz interior. A independência permitiu que Dona Grace explorasse novas possibilidades, abrindo-se para experiências que jamais havia considerado antes. Ela começou a viajar novamente, visitando lugares que sempre sonhou conhecer e a participar de cursos que a interessavam. Essas novas aventuras trouxeram uma sensação de renovação e entusiasmo, provando que mesmo na velhice, a vida pode ser cheia de surpresas e alegrias, desde que se tenha a coragem de manter a própria independência. Para Dona Grace, a independência na velhice se mostrou não apenas um privilégio, mas uma necessidade. Foi através dela que ela conseguiu manter sua dignidade, sua saúde e, acima de tudo, sua felicidade. A independência lhe deu a chance de viver de acordo com seus próprios termos. E essa liberdade foi a chave para que ela pudesse aproveitar plenamente essa fase da vida. Quando Dona Grace decidiu recuperar sua independência, a dinâmica familiar também passou por uma transformação significativa, que inicialmente parecia ser uma decisão difícil, acabou se revelando benéfica para todos. Ao recuperar seu espaço e estabelecer limites claros, Dona Grace notou que a relação com seus filhos e netos se fortaleceu.
A distância saudável que ela criou permitiu que cada membro da família valorizasse mais os momentos juntos, sem a constante convivência que antes gerava tensão. Antes dessa mudança, a convivência diária com a família, embora cheia de amor, também trazia conflitos e mal-entendidos. Dona Grace muitas vezes se sentia pressionada a atender expectativas que não eram suas, o que gerava frustração e ressentimento. Contudo, ao retomar o controle de sua vida, ela conseguiu reduzir esses sentimentos negativos. Com mais tempo para si mesma, Dona Grace pôde estar presente de forma mais genuína e tranquila nos momentos com a família. Essa mudança não passou despercebida pelos filhos de Dona Grace. Eles começaram a perceber que a mãe, agora mais autônoma, estava mais feliz e mais equilibrada emocionalmente, o que também trouxe mais harmonia para as interações familiares e Dona Grace se sentisse mais satisfeita consigo mesma. Isso levou seus filhos a reavaliarem as expectativas que tinham em relação a ela. Ao perceberem que sua mãe estava cuidando melhor de si mesma, passaram a respeitar mais suas decisões e a valorizá-la não apenas como cuidadora, mas como uma mulher forte e independente, digna de admiração. A nova dinâmica familiar trouxe mais harmonia para as interações diárias. Dona Grace, ao não se sentir mais sobrecarregada, pôde participar das atividades familiares de maneira mais leve e alegre. A tensão que antes existia foi substituída por um sentimento de respeito mútuo, onde cada um entendia e valorizava a individualidade do outro. Essa nova forma de convivência fez com que os encontros em família se tornassem mais agradáveis e significativos. Dona Grace também percebeu que sua independência inspirou seus netos. Eles começaram a enxergar a avó não apenas como alguém sempre presente para servir, mas como uma pessoa com seus próprios interesses e paixões. Isso despertou neles uma admiração e curiosidade sobre a vida que Dona Grace levava fora do ambiente familiar. Essa mudança de percepção criou uma nova conexão entre eles, baseada no respeito e na admiração mútua. A mudança na dinâmica familiar também fez com que Dona Grace se sentisse mais segura e confiante ao perceber que sua família estava disposta a apoiá-la em sua busca por independência. Ela sentiu que suas escolhas eram válidas e respeitadas. Essa sensação de apoio e compreensão fortaleceu ainda mais os laços familiares, criando um ambiente onde o amor e o respeito caminhavam lado a lado. No final, essa transformação na dinâmica familiar foi um verdadeiro divisor de águas na vida de Dona Grace. A relação com sua filha, antes marcada por pequenas tensões, tornou-se mais equilibrada e afetuosa. A distância física, longe de enfraquecer os laços, fez com que todos aprendessem a valorizar ainda mais os momentos juntos, dando muito mais importância à qualidade do tempo compartilhado do que à quantidade. Esse novo capítulo na vida de Dona Grace e sua família mostrou que, às vezes, é necessário dar um passo atrás para que todos possam avançar juntos. O equilíbrio que ela buscou entre independência e convivência familiar não apenas melhorou sua própria vida, mas também trouxe uma nova dinâmica mais saudável e harmoniosa para toda a família. Ao longo de sua jornada, Dona Grace começou a refletir profundamente sobre o processo de envelhecimento. Ela percebeu que essa fase da vida não precisa ser vista como um período de perda, mas como um período de renovação, uma oportunidade para se redescobrir e viver de forma mais plena. Envelhecer, para Dona Grace, passou a ser sinônimo de sabedoria acumulada, tempo para cultivar suas paixões e uma chance de encontrar uma nova maneira de estar em paz consigo mesma. Uma das maiores lições que Dona Grace aprendeu é que o envelhecimento traz uma liberdade única. Com os filhos crescidos e muitas responsabilidades de uma vida inteira já cumpridas, ela se viu diante da oportunidade de finalmente dedicar tempo a si mesma.
Aquele tempo, que antes parecia escasso, agora se tornou seu maior aliado para explorar novos hobbies, viajar e até mesmo aprender coisas novas. A vida, mesmo na terceira idade, ainda oferecia infinitas possibilidades. Dona Grace também entendeu que o envelhecimento é um processo que exige adaptação. Com a idade, o corpo e a mente passam por mudanças inevitáveis, mas essas mudanças não precisam ser encaradas com pessimismo. Ao invés disso, Dona Grace adotou uma postura mais estoica, aceitando as coisas que não podia mudar e focando naquilo que ainda estava ao seu alcance. Outra reflexão importante para ela foi sobre a necessidade de manter uma atitude positiva. Dona Grace percebeu que a forma como encarava o envelhecimento influenciava diretamente sua qualidade de vida. Ao adotar uma visão mais otimista e focada nas oportunidades, ela encontrou mais alegria em seu dia a dia. Ela passou a valorizar mais os pequenos momentos, como um café com amigos ou uma tarde tranquila em seu jardim, e isso lhe trouxe uma sensação profunda de gratidão. A vida de Dona Grace ensinou-lhe que o envelhecimento não precisa ser vivido em solidão ou tristeza. Ao contrário, essa fase pode ser marcada por conexões significativas, redescoberta pessoal e fortalecimento dos laços familiares. A chave, ela descobriu, estava em manter-se ativa, tanto física quanto mentalmente, e em continuar buscando novas experiências que a mantivessem motivada e envolvida com o mundo ao seu redor. Essa visão renovada sobre o envelhecimento fez com que Dona Grace encarasse o futuro com mais leveza. Ela percebeu que, mesmo com os desafios que a idade traz, ainda havia muito a ser vivido e explorado. O medo do futuro foi substituído por uma sensação de paz e aceitação, sabendo que estava fazendo o melhor para viver de forma plena e feliz. Dona Grace concluiu que envelhecer é uma arte. É preciso sabedoria para aceitar as mudanças que vêm com a idade, coragem para enfrentar os desafios e, acima de tudo, amor próprio para permanecer fiel a si mesma. Essas reflexões sobre o envelhecimento transformaram sua vida, mostrando que a terceira idade pode ser uma fase de florescimento e não de retração. Ao longo de sua jornada, Dona Grace nos ensinou a importância de viver uma vida plena e equilibrada, mesmo na terceira idade. Sua história é um lembrete poderoso de que, para envelhecer com dignidade e felicidade, é essencial encontrar um equilíbrio entre o amor pela família e a manutenção da própria liberdade. O verdadeiro segredo para uma velhice feliz está na capacidade de manter a autonomia e continuar cultivando aquilo que nos faz sentir vivos e realizados. O equilíbrio entre independência e convivência familiar mostrou-se fundamental para Dona Grace, pois recuperar sua autonomia não só melhorou a vida de Dona Grace, mas também trouxe mais harmonia e respeito para suas relações familiares. Isso demonstra que, mesmo na velhice, é possível reescrever nossa história e viver de acordo com nossos próprios termos, sem abrir mão do que realmente importa. A jornada de Dona Grace é um exemplo inspirador de como a busca por equilíbrio pode transformar a vida. Ao valorizar tanto sua liberdade quanto o amor por sua família, ela encontrou uma forma de viver de maneira mais plena e satisfatória. Essa história nos convida a refletir sobre nossas próprias escolhas e a considerar como também podemos buscar um equilíbrio que nos permita envelhecer com graça e sabedoria. O envelhecimento, como nos mostrou Dona Grace, não precisa ser temido. Com a atitude certa e foco no que realmente importa, essa fase da vida pode ser cheia de descobertas e realizações. A chave está em não permitir que as pressões externas nos definam, mas em sermos inabaláveis na busca por aquilo que nos traz paz e felicidade. Por fim, o aprendizado que fica é que a verdadeira felicidade na velhice não depende apenas das circunstâncias externas, mas de como escolhemos encarar
e viver essa fase. A história de Dona Grace é um convite para todos nós, independentemente da idade, para que vivamos de forma mais plena, equilibrada e verdadeira, sempre buscando uma vida que reflita quem realmente somos. Antes de finalizar, gostaria de saber o que você achou deste vídeo, onde compartilhamos a história inspiradora de Dona Grace, uma de nossas inscritas. Você se identifica com esse tipo de conteúdo? Gostaria de ver mais histórias como essa no canal? Deixe seu comentário abaixo. Sua opinião é muito importante para nós.